E a nossa segunda temporada segue em grande estilo porque a nossa convidada de hoje é uma grande comunicadora, é também uma estudante de análise e desenvolvimento de sistemas pela FATEC e uma catadora de recicláveis. A sua oratória de alta performance ativa discussões políticas, colocando no centro do debate questões sobre raça, classe e gênero e também sobre a realidade das pessoas em situação de rua. Com uma forte atuação tanto nas redes sociais quanto nos territórios, ela constrói um pensamento e um posicionamento que exige vivência, trabalho intelectual e comprometimento político, fazendo da sua própria trajetória um instrumento de luta e transformação coletiva. Eu estou falando dessa grande pensadora e criadora, Morena. Bom, eu quero começar te agradecendo, Morena, por você aceitar o convite de estar aqui com a gente. Acho que a Tentáculo, ela não... Acho não, eu tenho certeza que a Tentáculo, ela não acontece se os trabalhadores e as trabalhadoras não se deslocarem da sua rotina, né? E vir até aqui compartilhar suas histórias, porque imagina, além de viver tudo isso, ainda tem que arrumar tempo para falar sobre tudo isso que está vivendo. Então, a gente agradece muito a sua presença, a sua generosidade em partilhar seus saberes. Agradecemos também em nome dos trabalhadores que estão aqui, das trabalhadoras, porque é muita mão de obra para fazer uma coisa acontecer. E a gente faz esse movimento porque tem a intenção de escutar as pessoas que estão colocando a cidade em movimento, né? Que estão fazendo as coisas acontecerem na cidade de fato. E você é uma dessas pessoas, com certeza. O espaço é todo seu, fica à vontade para falar o que quiser nesse primeiro momento. Se eu tiver esquecido alguma coisa da sua biografia, você pode acrescentar. E em seguida eu já faço a minha primeira pergunta, que eu acho que vai ser um bate-papo bom. Olha, muito obrigada. E sabe que a gente, como você falou, né? A gente tem que pegar e deslocar um tempinho do nosso tempo para poder falar. Mas não existe trabalho sem fala. Trabalho sem fala é aquele processo lá do Chaplin, né, que a gente tá lá apertando a porquinha, tal, não sei o quê. Todo trabalho tem que ter a fala. Se a gente não pega e não se posiciona, se a gente pega e não compartilha com os outros, o trabalho acaba virando somente mão de obra. Então, para virar trabalho, para ser eficaz, para produzir alguma coisa, tem que conversar mesmo. Eu estou muito agradecido de ser convidada, viu? A gente aqui fica feliz em receber você. Olha, eu estava acompanhando o seu trabalho pelas redes, né, acompanhando a sua história. Você tem uma oratória muito potente, é uma educadora popular, é uma artista, uma trabalhadora, enfim, 1000 atividades e todas com muito acabamento, dedicação, assertividade. Eu acho que tem um período da vida que determina qual é a qualidade desse adulto, desse fazer, que é a infância. Como é que foi a sua infância? Isso é muito legal, né? Porque, tipo, é, justamente a infância ela vai definir a gente. E a minha infância, eu vivi numa casa com muitas pessoas. E cada um tinha um sonho, cada um tinha uma história. Então, esse lance de a gente pegar e fazer bastante coisa demanda muito, né? Muito é demandado por conta disso. Como tinha, cada irmã fazia uma coisa, cada irmão fazia outra coisa. Meu pai era um funcionário público, então já vê essa história de querer passar em prova, de querer trabalhar, né, para o governo e tal. Então, você acaba assumindo várias coisas. Você não fica limitada, né? Eu fico pensando assim, sabe, a pessoa que é filho único, né? Ela deva ter um pouquinho de inveja de quem tem bastante irmão. Porque quando você tem bastante irmão, por mais que você possa se dar bem ou não, né? Isso é uma outra situação, mas você tem várias vivências dentro da sua própria casa. E quando a sua infância é assim, é bacana. E a minha infância foi aqui na Praia Grande. Meus pais vieram para cá até antes da emancipação da Praia Grande. Eu tenho 46 anos de idade, então nasci em 79. Eu nasci numa época que é até meio interessante de falar, né? Era por causa da ditadura, existia ainda a Guerra Fria. E, inclusive, eu nasci antes dos dinossauros serem extintos pelo meteoro. Você acredita nisso? Porque descobriram essa história do meteoro em 1980 e pouco. Eu falo assim, gente, eu nasci antes disso. Essa teoria da extinção pelo meteoro é de 82. Eu vou aproveitar que a sua fala agora determina espaço-tempo, né? Você usou a palavra para determinar espaço-tempo. Tem uma outra coisa que você faz muito na sua rede e usa a palavra como instrumento, né, para executar essa tarefa, que é tratar de questões que atravessam a subjetividade da gente enquanto corpo marginalizado, de todas as formas, né, politicamente, socialmente. Como que é ter tantos marcadores sociais que estão sendo discutidos de tantas formas? Como que é vivenciar essas discussões que estão sendo feitas sobre esses marcadores sociais? Negritude, gênero, identidade. Como que é
lidar com todos esses atravessamentos numa cidade igual Praia Grande? Quando você fala sobre marcadores sociais, eu chamo isso de outro nome. Eu chamo isso de invisibilidade. E são vários tipos de invisibilidade. A pessoa que ela é pobre, ela está numa situação de vulnerabilidade, que ela está morando na rua, a gente trata ela como invisível. Só na hora que você percebe aquele problema, que você enxerga aquela pessoa. O catador de latinha, do mesmo jeito. O adolescente que quer explorar sua cultura, quer fazer a batalha de rima, é só na hora que incomoda quem enxerga ele. Porque, tipo assim, se tem a batalha de rima e está incomodando, e os outros dias? Porque são 2 horinhas durante um dia da semana. O resto, aquele adolescente, é invisível. Sabe? Ninguém quer saber dele. Do mesmo modo o catador de latinha, do mesmo modo a população trans, do mesmo modo os LGBTs, os jovens em geral, quem quer praticar um esporte, quem quer andar de skate e tal. Enquanto você não se esbarra com ele e vira um problema, aí ele é invisível. Então, o marcador social são aquelas 2 horinhas que você encontrou aquela pessoa tentando produzir a felicidade dela. O resto disso é invisibilidade. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui agora é invisibilidade. A cidade ela tem se desenvolvido e a gente procura espaços, e quando eu falo a gente e cidade, não estamos falando exatamente do município e da administração, mas enquanto população, o grupo vai crescendo e nós procuramos os iguais para tentar desenvolver as atividades que vão dar prazer para a gente, que vão deixar a gente satisfeita. E eu acho que Praia Grande, por ter tanta gente chegando de tantos lugares, tem uma hora que você chega aqui e você fala assim, meu Deus, eu não vou ser invisível sozinha. Não é? Vem ser invisível comigo, vem ser invisível comigo. E tipo assim, a gente pega aquela capa da invisibilidade do Harry Potter e faz aquilo uma bandeira. Ó, bora todo mundo aqui. O pessoal que chama de minoria é invisibilidade. Essa coragem que você... Eu nem sei se é essa palavra, porque a gente que às vezes está falando de um lugar de fora não é nem a palavra, talvez o lugar seja... A gente está falando do alto do nosso privilégio, de não vivenciar essas violências, pelo menos não essas especificamente, mas talvez outras. A gente fica se perguntando como que qual é a estratégia, quais são os instrumentos, os mecanismos que você costuma proteger assim para poder se manter sempre... Eu ia procurar uma palavra melhor, mas acho que é viva. Olha, a minha maior ferramenta é sentar no banheiro, sentar e chorar sozinha de vez em quando. Acontece. Isso também é uma ferramenta. Mas eu, assim, toda vez que a gente tem uma pressão enorme em cima da gente, por conta de cada detalhe que você tem, como falou, uma etiqueta social, tal, tudo, em cima disso, a gente não pode pensar que nós somos absolutos e que vamos dar conta das coisas. Você tem que ter um momento para você pegar e sentar, conversar com alguém. Esse lance de ter uma ferramenta para a gente poder continuar lutando, de você se autoalimentar de esperança, tal, tudo é muito complicado. Porque a gente não tem que esperar palavras motivadoras que vinham, sei lá, de igreja, de escola, de amigos, porque a gente não sabe o dia da outra pessoa. Talvez o dia que você está precisando de uma palavrinha para você continuar lutando, é o dia que seu amigo também está ruim. Então, o lance é o seguinte, o espelho é a coisa que vai te dar motivação. Você tem que olhar para lá e conversar. E conversando com o espelho, eu comecei a ter um pouquinho de perder a vergonha de falar com a câmera. E a câmera tá me ajudando. Tipo assim, conversar. Quando eu falo câmera, é falar na internet. Então eu gosto muito de expor meu dia a dia, tanto na reciclagem. Eu gosto de expor minhas ideias em relação à população de rua, que é uma causa que que é muito forte no meu coração. Eu gosto de dar aulas, e quando eu dou aulas, tipo assim, nossa, você entende bastante, de repente é uma coisa que eu acabei de aprender. Eu acabei de aprender, para fixar, eu dou uma aulinha. Então, parece que é muita força, mas na verdade é o seguinte, eu gosto de falar bastante. Eu acho que a fala e a comunicação, ela, assim, ajuda demais o ser humano, tanto a se conhecer, como também ajudar o próximo. E por isso que quando a gente tem assim, espaços de fala, quando a gente tem lugares para conversar, a gente vai um pouquinho além. Além disso, né, já que eu estou falando da fala, queria falar também de ouvir. Porque a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir. Ouvir, gente, é demais. Tanto para você se conhecer, quanto se comunicar. O pessoal fala assim, o povo hoje em dia não gosta muito de ouvir. Eu falo assim, gosta. A gente ouve a televisão o dia inteiro, a gente ouve a internet o dia inteiro, a gente fica lá assistindo podcast, a gente assiste canal de YouTube, a gente assiste reels de Instagram, então a gente gosta de ouvir.
Só que além de gostar de ouvir os famosos, a gente tem que ouvir o coleguinha também, porque pode ser o dia que o coleguinha está precisando daquela forcinha. Então, tudo que a gente ouve não vai ser que, eu vou melhorar minha vida. Mas pode melhorar a sua vida, pode melhorar a vida da pessoa que está falando. Olha, falar de escuta em tempos de rede social é uma coisa bem louca, né? Porque é sempre um caos. Aquele mesmo espaço que que é muitas vezes extremamente violento, também muitas vezes é um lugar de escuta e acolhimento. Eu queria saber o que você espera provocar nas pessoas que te acompanham pela rede. Ai, que complicado isso. Porque, assim, eu acho que eu sempre quero pegar e trazer a pessoa para fora da caixinha. Falar assim, olha, você já viu isso. Você só não viu que era deste jeito. Só que toda vez que a gente faz isso, né, vem os comentários bacanas. Tem aquele pessoal que fala assim, obrigada, eu não sabia disso e tal. E tem aquelas pessoas que falam assim, muito obrigada, mas eu já sabia disso e eu não quero saber que seja de outro jeito. E aí é o tal do hater, né? Então, se você pegar e ficar incomodada, ficar com medo, com timidez de poder expor e cutucar, você não vai atingir a pessoa que você realmente deveria atingir. Que é aquela que vai ficar tocada com você. Então, você tem que ir para incomodar. Você tem que mostrar um jeito diferente de ver qualquer tipo de problema. Nem que seja matemático, ou que seja social, ou que seja afetivo. A gente tem que provocar. Agora, é um ato de coragem, porque quando a gente provoca, a gente atinge a pessoa que a gente realmente quer atingir, que a gente quer dar uma informação bacana para um amigo, a gente quer dar um acolhimento, a gente quer falar assim, olha, você é amada, tal. Só que tem muito hater nessa vida, é horrível. Aí, esse cutucar, na pessoa você cutuca. O hater, ele entende que é assim, ó. Você está chamando para um diálogo, para uma briga, para uma discussão. Eu falo, não, meu amor, sabe? Se você não tocou, não foi tocado desse modo, tudo bem, vai seguir tua vida, vai ser feliz. Nossa, um beijo de luz, de coração. Infelizmente, é desse jeito. É bem pesado, né? Sabe uma outra coisa que aparece bastante nas redes sociais e é sempre motivo de discussão, de desassossego, e que parece que você precisa ter certos atributos para poder estar ali com um pouco mais de tranquilidade. Um deles é a estética. Uhum. Eu, particularmente, tenho vários problemas com estética. Conheço alguns amigos e amigas que têm problema com estética, mas atua pelas redes sociais porque sente que tem alguma coisa a dizer, vai lá e diz. Essa questão pega você também, Morena? Como que você organiza o seu conteúdo? Como você organiza a sua confiança para poder fazer esse trabalho de comunicação? É muito engraçado isso, porque quando eu comecei, em 2017, não, 2017, o primeiro vídeo que eu gravei para a internet, eu tinha muita preocupação com isso. Muita mesmo. E é uma coisa que é inerente da pessoa trans. A gente, quando se assume mulher, a primeira coisa que a gente quer fazer é colocar um peito, a gente quer usar umas roupinhas bonitas, piriri poró. E porque existe essa associação de que a mulher trans ela tem que ser aquela gatinha. Só que eu quero ser uma mulher, como minha mãe também foi. E não era todo dia que minha mãe tava lindona, tipo vestido de festa de casamento, não era isso. E durante muito tempo eu associava eu estar presente na rede social, montar vídeo, com estar toda bonitinha, padrãozinho. Eu já perdi completamente essa história. Já perdi. E graças a Deus, é o tal da disforia, né? Quando a pessoa não se sente à vontade com o seu corpo. E muitas vezes ela acaba cometendo loucuras. E no meio nosso, do LGBT, da trans, isso leva a consequências horríveis. Pessoas que injetam silicone industrial, pensando que vai ser uma prótese de silicone, fica toda terrível, com a saúde zoada. Pessoas que, da tentativa dessa perfeição plástica, estética, elas acabam não vivenciando a vida. Eu vou esperar ser bonitinha para vivenciar? Eu transicionei com 38 anos, então eu não tenho mais que esperar nada. Sabe, eu tenho um problema de diabetes, então eu fico pensando assim, cicatrização é difícil, eu não vou me enfiar de fazer um monte de cirurgia para ficar bonita para os outros, que eu, para mim, olha, como é Lady Gaga, sabe? Deus não comete erros, eu sou bonita desse jeito, e pronto. Eu não tô mais nem aí para isso. De vez em quando eu gravo vídeo, eu acordo, gravo vídeo, eu tô de pijama, gravo vídeo, eu tô andando na rua pegando latinha, gravo vídeo.
A imagem, ela é importante e eu acho lindo que tem pessoas que vão dançar e dançam com perfeição e tem um corpo bonito. Tá certo, o mundo precisa da estética, mas nem todo mundo precisa oferecer isso para o mundo todo. Então, eu tenho uns momentos em que eu quero pegar e estar linda para as pessoas que importam. E não que todos os seguidores não importem, mas tem horas que para eles importante é a mensagem e eu não tenho nenhum tipo de apego com essa história. Perfeito. Eu fico te ouvindo falar aqui e também te ouvi falar pelas redes, é muito inspirador, assim, de muitas formas, é envolvente, né? E muito pedagógico também, a gente aprende. Eu imagino que você inspire muitas pessoas, seguidores, pessoas da vida cotidiana. Você inspira de muitas formas pela sua luta, pela sua oratória, pela sua coragem, pela sua arte, pelo seu trabalho. Quem foi ou quem são as pessoas que te inspiram? Olha, foi meu pai e minha mãe. Porque... Você dá licença um minutinho? Fica à vontade. Então, é meio lugar comum falar de pai e mãe, né? Na hora que a gente fala de inspiração. É meio lugar comum. Eu entendo isso, eu acho que é normal. Mas, realmente, os meus pais, eles só tinham a 4ª série do ensino fundamental. Uhum. E quando você tem aquela história de, filho, você vai lá estudar, olha, eu vou comprar isso aqui para você, filha. Ó, o outro filho, eu vou pegar e pagar o curso, tal. Eles nunca tiveram uma casa boa, porque eles fizeram de tudo para os 10 filhos deles. E todos, graças a Deus, assim, sabe? Eu sou a única que não tem faculdade ainda, né? Mas estou fazendo agora. Porque eu sempre parava o curso no meio e tal, não sei o quê. Mas eles fizeram de tudo pela gente e era uma coisa que eles nunca vivenciaram. Só tinha 4ª série, entendeu? E o meu pai, ele chegava para trabalhar, ele trabalhava no DR, que é o Departamento de Estado de Rodagem, ele veio para cá, para Praia Grande, para construir a estrada que tinha antes da Via Expressa Sul. Então ele está aqui desde antes de ter aquela estrada, construiu a estrada, cuidava aqui da imigrantes e tal. E ele chegava de noite do serviço e ele sentava e falava assim, amor, agora vem cá, vamos conversar sobre matemática. E me ensinava matemática, e me ensinava física, um monte de coisa que aquele cara só tinha a 4ª série. E ele estudava para me cobrar. Ele estudava as coisas e me cobrava. Então, assim, quando o pessoal fala assim, inspiração, eu falei, não tem como. Não tem como. Porque a pessoa, ela não precisa ser grande em tudo. Mas o gesto dele, o grande gesto dele, da minha mãe, de estudar para me ensinar, era uma coisa assim, sabe, que é como se eles fossem engenheiros, médicos, e tentassem me ensinar alguma coisinha para a escola, não seria tão grande como eles, não sabendo nada, tentaram estudar para me ensinar. Isso é uma coisa fantástica. O... Bora, tô bem. Ai, desculpa. Não precisa pedir desculpa, não precisa pedir desculpa. Obrigado. Vamos nessa. Eu também eu tenho meu pai como uma inspiração, minha mãe também. Meu pai foi um catador e era uma pessoa assim com seus costumes conservadores, né? Então bastante preconceituoso com algumas questões, mas muito acolhedor com outras. E eu lembro de ter visto ele fazer muitas tentativas para superar alguns preconceitos que ele tinha e tentar me acolher, mas ele não conseguia, assim. Pegava ele sempre muito desprevenido e ele sempre se estressava, ficava muito bravo. Como é que a gente faz, Morena, para quebrar esses ciclos de violência que se estende até nós de alguma forma e seguir, assim, tentando construir um outro lugar melhor de existência, assim, que não esse? Eu estou perguntando porque o meu pai foi uma inspiração para mim, ele tinha os limites dele e eu só fui perceber e entender os limites dele depois de adulto já. Eu já estava adulto, com filho. Até então eu achava ele um cara muito carrasco, assim, muito duro e não conseguia me relacionar com ele com tranquilidade. O afeto é sempre libertador e
quebra muitas cadeias, né? Mas a gente acaba convivendo com esses dois processos. O processo em que aqueles costumes violentavam a gente e o processo em que aquela figura paterna acolhia. Como é que a gente faz para romper, quebrar os ciclos, dar continuidade na vida de um lugar afetuoso, se é que é possível, se tratando da gente? Isso é uma coisa muito complicada, né? Mas, tipo assim, ultimamente, eu tenho falado bastante sobre o perdoar e o desculpar. Porque desculpar é tirar a culpa. Então, se você pisou no meu pé, isso não muda nunca. Você pode pedir desculpa, mas a culpa foi sua, você pisou no meu pé. Eu não tenho como te desculpar. Eu vou te desculpar do quê? Falar assim, a culpa não foi sua, você não pisou no meu pé? Não existe. Existe perdão. E eu tenho um problema familiar muito grande, assim, sabe, nesse ponto do afeto, né? Porque sofri uma violência muito pesada mesmo, e bastante gente já sabe disso. Só que na hora que eu olho para as pessoas que estavam envolvidas nesse processo, eu perdoo. Eu não tiro a culpa. Desculpar e falar assim, não existiu. Não, existiu. Agora, eu não preciso carregar essa mágoa para mim o tempo inteiro. E eu não carrego de nada. Às vezes eu brigo com uma amiga minha, né, a gente discute e tal, não sei o que, estamos de mal, Belém, Belém, né? Nunca mais tudo de bem. Não tem problema, Belém, Belém. Mas, tipo assim, eu não vou ficar pensando nela o dia inteiro. Não, na briga. Se eu tiver que lembrar dela, eu vou lembrar das coisas boas. E eu tenho muitas lembranças boas com todas as pessoas que eu tenho problema na minha família. E eu me pego nisso. Eu pego os álbuns de foto e continuo olhando lá quando eu era criancinha, tal, não sei o que. Eu vi, a gente estava lá de mão dada, a gente estava num balanço, juntas. É isso que eu tenho que levar, todo dia. Eu não vou lembrar todo dia da imagem da briga que a gente teve, da imagem da violência que aconteceu, nada disso. Se a gente carrega somente o que a gente coloca no bolso. Entendeu? A vida pode colocar fardos nas nossas costas. Agora, a gente também vai ficar pegando e colocando coisa no bolso à toa, sabe? Então, os problemas que a gente tem, que a gente não consegue resolver, vai levar nas costas. Beleza. Agora, problemas afetivos é no bolso que a gente carrega. Não é nos ombros. A gente pode, no ombro a gente carrega a violência de gênero, perante a sociedade, a gente carrega a violência que existe por nós sermos vulneráveis financeiramente. Isso aí, tudo bem, a desassistência do Estado, a gente vai carregar no ombro. Agora, o que eu posso escolher de carregar no bolso são as lembranças boas. Nossa, haja coração. Não, Davi, deixa eu tomar um golinho, por favor. Tomar um golinho. Eu vou aproveitar que a gente está falando disso e vou falar sobre o nosso cenário, o nosso objeto. A gente está pedindo para os convidados trazer aqui um objeto, né, de afeto, algo que tenha significado para o processo dele, para a vida dele, dela, porque a gente fazia isso com o cenário antes da primeira temporada e agora a gente está fazendo isso aqui no Teatro Aroeiras. Inclusive, mandar um beijo para as nossas amigas parceiras, Delba, Arlete, gratidão por acolher a Tentáculo aqui. E a gente pediu para a Morena trazer um objeto que tem que está nesse lugar afetivo. O que você trouxe para a gente? É um caderninho. Um caderninho e há um tempo atrás, por umas divergências familiares, enquanto eu me assumi como mulher, eu fui internada numa clínica. Apesar de nunca ter usado nenhum tipo de substância, eu fiquei internada numa clínica de recuperação para dependentes. Foi uma experiência muito louca, porque eu sofri, particularmente eu sofri bastante, e eu tenho muito cuidado de falar disso, porque o fato de eu ter sofrido não quer dizer que as pessoas não precisem buscar o tratamento, o acolhimento. É tudo uma questão de a gente tem que pegar e individualizar os casos. No meu caso, eu fui internado à força, me sequestraram, entraram na minha casa, me levaram, o caso ficou conhecido aí na televisão até. E o que acontece é que o que motivou isso foi a minha opção. Quando eu peguei e defini, eu falei assim, eu sou mulher. Quando eu cheguei lá dentro, eu falei assim, nossa, eu tô achando que eu não vou sair daqui. Se eu esperar alguém me dar uma alta, não vai rolar, porque já tinham me interditado. Aí quando me interditaram, o meu próprio salário pagava a minha internação, então eu ia ficar lá de infinito. Aí eu pensei assim,
Eu não vou ficar aqui, não. Aí eu bolei um plano de fuga. E a primeira coisa que eu pedi no plano de fuga foi um caderno, gente. O caderno foi a primeira coisa que eu pedi. Eu falei assim, por favor, vocês sabem que eu gosto de estudar, então eu quero ficar escrevendo bastante. Pedi para minha família trazer cadernos para mim. Aí trouxeram os cadernos e tal. E eu continuei no meu plano de fuga. Aí eu peguei e fiz amizade com um cachorro que tinha na clínica, porque ele latia bastante, né? Se passasse alguém, né? Ele latia, denunciava. Aí eu fiz amizade com um doguinho e o caramelo já deixava para dormir no meu quarto, já. Levava pro quarto, deixava dormindo. Aí tinha uma academia que tinha uma esteira. Aí eu comecei a tentar na esteira. Que eu falei assim, na hora que eu fugir daqui, eu vou sair correndo. Então eu tenho que estar preparada para correr. E eu ficava acordada várias noites, porque eu tinha que fazer de noite isso. Eu falei assim, eu não posso sair daqui e ficar com sono na rua, eu tenho que sair correndo. Então eu treinava a ficar várias noites acordada. E o caderno foi fundamental. Por quê? Porque na hora de fugir, doguinho dormindo, eu prontinha para fugir, peguei os cadernos e eu joguei ele em cima do arame farpado. Até agora ele tem até as marcas do arame farpado. Esse caderno aqui deu a minha liberdade, sabe? Então aqui é do arame farpado da clínica. Eu joguei ele em cima do arame, né? Teve outro caderno, o outro, infelizmente, ele ficou pendurado, e eu falei assim, não vou correr. Aí eu pulei, esse aqui eu consegui puxar e fui embora. E sem isso aqui eu não ia conseguir fugir. Eu só fugi porque eu contra o caderno da amizade com o doguinho. Não, eu tô aqui, eu tô pensando. Claro, assim, é uma situação muito delicada que você está contando. Mas eu não consigo não pensar na sua astúcia. Eu nunca pensaria num negócio desse. Esse relato que você contou, tá escrito nesse caderno ou não? Não. Esse caderno eu só usei ele só para disfarçar. Uhum. Porque eu não queria escrever nada, porque eu tava com o coraçãozinho meio durinho naquela hora, e qualquer coisa que a gente escreve com o coração fala, né? Sim. Entendeu? Aqui, a nossa mão é a língua do coração, sabe? Eu acho que todo escritor tem isso, né? A mão é a língua do coração, a gente vai lá e tá escrevendo. E eu não queria pegar, e até agora, eu tenho uns momentos que eu faço essa reflexão. Foi uma experiência ruim para mim, mas eu não quero também transformar isso numa coisa que seja ad eternum para eu ficar pensando nisso toda hora. Eu não carrego isso no meu bolso. Agora há pouco eu estava conversando, antes de vir para cá, com a psicóloga que estava lá na clínica. Virou minha amiga depois, a gente conversa, tal, tudo. Eu não carrego essas pedras no bolso, não. E eu não queria, naquele momento mesmo, eu não queria pegar e escrever nada. Sim. Porque eu estava com um coração tão horrível. Se eu escrevesse, ia ser de caneta vermelha. Então, melhor não. Acho que a gente não consegue nem imaginar como que é esse processo, você pegar força, arrastada para um lugar que você não quer estar, ter que ficar ali por tanto tempo, passando por todo tipo de abuso, né, de violência. E, ao mesmo tempo, ter que transformar isso, colocar isso no seu devido lugar para não ficar carregando um peso quando sair de lá, porque você precisa acessar outros lugares e quanto menos peso, melhor, né? É sempre um desafio lidar com esse tipo de acontecimento mesmo, assim. Por falar em acessar outros lugares e acessar com o menos peso possível, você entrou para a faculdade, não sei se recentemente, entrou para a faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue explicar rapidinho para a gente o que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, só para a gente situar a galera aqui? Então, é um curso muito bacana. E o que o analista faz? Ele pode tanto trabalhar numa empresa que já tenha, por exemplo, o iFood, ou um Uber, uma plataforma grande como essa, um banco. Ele não precisa toda hora se reinventar o sistema, né? Ele não precisa toda hora, vou fazer um sistema novo, do zero. Mas precisa de profissionais que consigam entender o sistema que já existe e fazer pequenas modificações para que aquilo continue funcionando ad eterno. Então, é diferente do curso de desenvolvimento de sistemas. A pessoa que faz o curso de desenvolvimento de sistemas, ela simplesmente vai criar novos programas. Agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos olhar dentro do que já existe, identificar as possíveis melhorias, as atualizações e deixar tudo isso pronto com o sistema funcionando. É praticamente, a analista de sistema tem o programador, ele é como se fosse o borracheiro, ele vai trocar o pneu do carro. Agora, o analista de sistema, ele faz o quê? Ele troca o pneu do carro com o carro em movimento. A gente nem para o carro, a gente vai trocando a roda ali no caminho, assim, furou o pneu, vamos embora. E você sempre quis estudar nesse curso?
Sempre. Na verdade, eu tentei iniciar a faculdade há 1000 anos atrás, tal, tudo, e iniciei. Só que acabei abandonando, né? Hoje em dia eu tô com tanta vontade. Ai, meu Deus do céu, que hoje nada me faz Tá abandonar. gostando das matérias? Tô adorando. Eu chorei na primeira aula. Eu chorei. Primeira aula que eu tive, matemática discreta. Eu falei assim, você sabe o que é isso? Né? Você como falar teorema de Pitágoras baixinho, matemática discreta. Mas aí o professor chegou, começou a explicar as coisas. Eu falei assim, nossa, que legal. E fazia tanto tempo que eu dou aula de matemática. E eu gosto muito de matemática. Mas quando eu cheguei lá, eu fazia anos que eu não aprendi uma coisa nova e básica. Aí na hora que ele explicou, eu falei assim, eu não acredito que isso aqui que é a inequação, é para isso que serve a inequação, é assim que... Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E nossa, eu tô adorando, eu gosto das coisas que eu não conheço. Porque conversar sobre o que a gente já sabe é bobeira, né? Eu gosto toda vez que chega uma aula nova, diferente. Tem uma professora de administração maravilhosa, Miriam. Meu, eu fico doida na aula dela, eu fico doida. Toda vez que ela fala alguma coisa diferente, eu falo assim, ai, professora, eu tô gostando disso. E esse ambiente, essa experiência é maravilhosa. O conhecimento é sempre muito transformador, né? É muito bonito, inclusive. Eu também gosto de aprender as coisas. Mas a gente também sabe, ao mesmo tempo, que a faculdade ela é um lugar bastante difícil de ficar. Uhum. E tem um outro detalhe, né? O meu pai, você falou aqui da questão do estudo, dos seus pais, né? O meu pai também foi um homem que estudou só até a 3ª série, que também é um marcador não, é também um mecanismo de invisibilização, como você me ensinou. Como que é catador, 3ª série, nunca nem pensou em faculdade? Como que é sair dessa calçada limitada pela marginalização e atravessar o meio-fio do conhecimento, ocupar aquele lugar, buscar a formação acadêmica? Olha, no primeiro dia, eu falei assim, minha preocupação é encontrar onde fica o parquinho, a hora do recreio e conhecer o nome das tias. A última experiência foi tanto tempo que... E organizar, não né? é? Eu falei assim, não, tem que encontrar onde é que fica o parquinho, eu achar a hora do recreio, decorar o nome das tias, eu falei assim, então tá de boa. E aí, quando eu cheguei lá, eu já sabia isso pelo vestibular. No vestibular, eu cheguei até a passar mal, deu uma hipoglicemia na hora lá, eu passei malzinha, e eu até falei pra fiscal, falei assim, olha, eu tô achando que eu vou desmaiar, tá? Aí ela ficou branca, eu falei, nossa, agora vai desmaiar ela. Porque ela pensou assim, meu Deus, é só ficar aqui, olhar, ninguém vai colar, tá fácil, né? Aí daqui a pouco chegou uma pessoa e falou assim, vou desmaiar. Mas eu tava muito nervosa no dia. Na sala do vestibular, já deu pra perceber um pouquinho como é que ia ser a turma. Porque eu era a pessoa mais velha da sala. Eu tenho 46 anos. E cheguei lá, no primeiro dia, era todo mundo 18 anos. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque são pessoas ali que são como se fossem também, poderiam ser meus filhos. Poderiam ser meus filhos. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Eu sei que eu tenho as minhas dificuldades, como foi a questão assim de como que é sair da catação e ir para lá. Eu não posso pegar e fazer um drama toda hora, eu não posso pegar e expor minha posição toda hora. Porque eles precisam ter essa convivência comigo, eu preciso ter essa convivência com eles. Mas eu não posso tirar a oportunidade deles de estar nos pares deles. Sim. Eles estão ali vivendo tudo isso, eles precisam crescer. Eu tô ali um pouquinho de intrusa. É meu lugar, eu vou ocupar, mas tipo, eles estão no momento deles. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, e isso é uma coisa que me limita um pouco. Porque eu falo assim, não, eu tenho que pensar assim, eu não posso pagar de tia aqui, sabe? Eu tenho que pegar, ir na onda da galera e ficar quietinha, sentar no fundo e não falar muito. Mesmo assim, eles aceitaram super bem. E é uma experiência muito diferente, né? Conviver com uma pessoa que é trans é uma coisa já diferente. Você convive com uma trans adulta, até porque eu tô aqui de hora extra. Porque muitas mulheres não têm a oportunidade que eu tenho de ter 46 anos, ser trans e estar aqui. Infelizmente, as minhas manas morrem primeiro. E eles, tipo, é uma experiência muito nova também para eles, né? Porque eles não estão acostumados a ver pessoa que é trans e idosa. Não tem isso. A gente não vê. A gente vê na televisão. A gente vê a Silvete Montilla, a gente vê como é que é mesmo? A Léo Áquila, a gente vê Léo Áquila, mas aqui, no dia a dia, a gente não consegue ver uma pessoa trans que não está na prostituição, que não está somente fazendo vídeo no TikTok e que está estudando lá com a gente ali, é uma catadora de latinha. É muito diferente. Então, eu tenho muito cuidado de que está sendo uma troca muito bacana.
tá sendo legal, tá todo mundo aceitando, mas eu tenho que chegar bem de mansinho. Bem de mansinho mesmo. Jogo de cintura, né? Morena, você fala sobre economia, tecnologia, política, identidade, raça, tudo, arte, educação, cultura. Fala e fala muito bem, fala com propriedade. E você não aprendeu essas coisas que você fala sobre todos esses assuntos na faculdade. Você aprendeu na sua vivência cotidiana, enquanto trabalhadora. Que pedagogia é essa que a rua tem, que a academia ainda não tem? Mas tem uma coisa que eu uso bastante. Eu sempre saio com uma cadernetinha. De casa, eu vou reciclar, eu tô com uma cadernetinha, coloco na bolsinha e a caneta. Toda vez que eu vejo uma palavra diferente, eu anoto e é lei. Eu chego em casa, eu tenho que estudar, eu tenho que ver. E às vezes eu poderia pegar na mesma hora, né, e ficar no celular. Só que é um hábito de você pegar e parar um tempo para estudar. E se você pegar na mesma hora e olhar no celular, é diferente. Então eu tenho um momento que eu cheguei em casa, eu tenho que parar e estudar. Todo dia. Todo dia. E quando eu estou lendo um livro, por exemplo, de literatura, normal. Um dia eu estava lendo um livro que falava que a mulher estava andando num lugar lúgubre. E eu falei assim, eu sei que lúgubre está com cara de triste, mas o que significa lúgubre? Tal, não está com caderninho, tá vendo? Se andasse com caderninho, já saberia. Eu já vou até caçar uma caneta. Aí eu vou ler um livro normal, né? Geralmente eu leio bastante agora por EPUB, né? Os livros do celular. Ah, vi uma palavra diferente. Lúgubre. Terminei, foi o capítulo, pum, vou pesquisar agora. Tchum, tchum, tchum. E lúgubre é um lugar que lembra funeral ou morte. Entendeu? E aí, toda vez que eu tô lendo alguma coisa, eu não entendi, eu tô assistindo uma notícia, eu não entendi, eu anoto. Mas o lance não é só anotar, o lance não é só procurar, é você ter um tempo de estudo. Todo mundo, tanto na faculdade, não tanto na faculdade e tal, tem que separar meia hora por dia para estudar alguma coisa. Seja crochê, vai aprender alguma coisa. O cérebro só funciona se a gente pegar e dar uma empurradinha nele, entendeu? Então a gente tem que aprender alguma coisa. Eu acho muito legal o pessoal que se dedica a crochê, artesanato. Poxa, é uma habilidade que eu não tenho muita, sabe? Mas eu gosto dessas coisas que não tem habilidade, porque eu fico apanhando ali, mas é tão gostoso apanhar dessas coisas, sabe? Apanhar de aprender. Né? Nossa, eu adoro. Porque qual seria a graça se o quebra-cabeça fosse fácil? Pois é. Não é verdade? Pois é. Aí, tipo assim, esses dias eu tava no metrô, eu tava indo pra Brasília, participar de um concurso lá, e eu tava com um cubo mágico, e eu, 30 segundos, tá pronto. 30 segundos, tá pronto. Eu falei assim, vou tentar fazer com a mão. Aí comecei a fazer com a mão direita. Aí com a mão direita, demorou 6 minutos, tava pronto. Aí eu falei assim, vou tentar com a esquerda. Mas eu confesso que eu não consegui fazer com a esquerda ainda. Mas tá tentando ainda. Tô tentando. E você é essa pessoa? Enquanto você não resolver aquilo ali, você fica lá insistindo. Nossa, a pior coisa do mundo não me deixa pela metade, meu Deus do céu. Eu não consigo dormir, Se eu ver uma conta, um professor passou uma lista de exercício. Tá bom, ele falou assim, ó, só é pra fazer do 1 até o 4 copiando uma folha e me entrega. Tá bom, fiz do 1 até o 4, deixei prontinha. Fui deitado, daqui a pouco eu falei assim, não, vou fazer as outras, pelo amor de Deus, não é possível, eu vou fazer as outras. Eu vou lá, porque eu quero saber antes se eu vou saber responder ou não, e se eu não conseguir na hora. Aí, essas coisas pela metade não dão certo comigo. Eu fico nervosa. Eu faço tudo já antes. Morena, isso está relacionado, imagino, com a urgência do seu trabalho o tempo todo. A coleta seletiva, você tem que organizar tudo. Eu tenho uma curiosidade. A gente nunca acha o lixão, popularmente chamam de lixão, né? Num bairro nobre da cidade. Ele está sempre nas periferias. E o lixão é uma montanha de lixo, então quanto mais perto daquela montanha, mais diferente essa relação com o lixo fica. Você que, nesse trabalho de coleta, isso que chamam de lixo, de descartável, de reciclável, o que o lixo ou os descartáveis, ou todo esse material que você encontra nas ruas, diz sobre a população? Tudo. Tudo. Olha, o que a pessoa descarta é o ponto .gov dela. Você entende exatamente quem é a pessoa. Eu falo para bastante pessoal, falo assim, gente, o lance não é a gente reciclar, o lance é o que a gente consome. Nós temos que consumir corretamente. Por exemplo, aqui na Praia Grande, nós temos bastante garrafinhas de vidro. E em qualquer outro lugar, por exemplo, se for em São Paulo, é legal você consumir isso e tá de boa com o meio ambiente. Porém, aqui na cidade não dá certo.
Porque nós não temos nenhuma indústria para reciclar o vidro. Então o vidro ele não é comprado, toda a garrafinha de vidro acaba indo para o tal do lixão. E aí você conversa com as pessoas, eu já conversei em casas, fui retirar o lixo, tal, tudo, e eu falei para a pessoa assim, olha, acontece isso com o vidro. E a pessoa falou assim, sério? Nossa, eu vou começar a usar latinha. Começou a usar latinha. Do mesmo modo, teve pessoas que não aceitaram isso. Aí estava passando num bairro de uma pessoa que não aceitou. Olha que situação. Foi na última eleição presidencial, dia da votação, estava todo mundo tomando cerveja, latinha, latinha, latinha. Eu passei por lá e pedi um copo d'água. Tinha um monte de latinha, ninguém me ofereceu as latinhas vazias. Falei, tá bom. Aí a pessoa falou bem assim, oi, você vai votar naquele candidato lá, né? E falou do candidato de direita. Eu falei assim, não, moço, esse candidato já está aí e eu vou votar no outro. Aí ele falou assim, não, você tem que votar. Tem que pegar para ele continuar. Eu falei assim, moço, o senhor está comendo churrasco, tomando cerveja e eu estou aqui pegando o seu lixo. Então eu acredito que o senhor queira que continue, mas eu quero que mude. Não é? Para mim, a mudança é muito boa. Então, nessa relação, a gente vai conhecendo, a gente vê que loja que a pessoa compra, os hábitos dela. Eu não vou ficar abrindo todo o lixo. Eu sei que nessa casa aqui, ó, não estão consumindo latinhas, não consomem nada, é tudo aqui, é fralda de bebê. Eu vou na fralda de bebê? Não vou. Então a gente vai vendo isso. Agora, tem uma coisa que é muito importante. Nós temos aqui na Praia Grande mega condomínio. Os mega condomínios são praticamente uma cidade. E são, assim, tão cheios de gente e gente com dinheiro que consome pra caramba. Essas pessoas, elas deviam ter consciência de que a produção de lixo delas é muito maior. E aí nós chegamos àquela história. Esses megacondomínios estão onde? Estão na orla da praia, distantes do lixão. Isso aí a gente chama de racismo ambiental, porque é um racismo ambiental. A pessoa, ela não mora aonde o problema dela está fedendo, aonde o problema dela está chamando rato, aonde o problema dela chama urubu. Entendeu? Então, aqui desse lado, onde a população ali está convivendo com todo o barulho dos caminhões, está convivendo com a população, um fluxo maior de população de rua, elas estão ali por quê? Porque aqui é mais barato. Agora, ali é mais caro, é mais bonito, produzem o lixo todinho e jogam aqui. Perdão. Você é um encanto, poesia pura. É uma maravilha ouvir você. É sempre um aprendizado, é enriquecedor demais, assim. A gente vai ter que seguir aqui pro finalzinho, que nosso tempo é curto, né? Mas eu tenho mais 3 perguntinhas para você. Bora. A última é a nossa pergunta mímica, a pergunta final. Você já pensou em se lançar como uma liderança política, vereadora? Eu acho que quem não é? Quem não é? Porque a pessoa também que não se posiciona, ela é a pior liderança política. Mas você já pensou em disputar a narrativa política no cenário partidário mesmo? Eu já entrei uma vez no partido e lancei a candidatura. Porém, foi na época da pandemia. E aí, eu fiz bem assim, eu falei assim, ó, tá proibido todo mundo de votar. Tá todo mundo proibido. Eu fiz a minha mãe me prometer que ela não ia votar. Eu falei assim, mãe, você não pode, não vai sair, é pandemia, a senhora tem que ficar em casa. Eu defendo saúde pública, eu não posso pedir para alguém sair de casa e votar no meio da pandemia. Então, é muito complicado. Por isso que eu falo assim, sabe, quem não é a liderança política? Porque cada ato seu é um ato político, Sim. um ato de liderança política. A pessoa que pegou e foi votar no meio daquele negócio todo, foi votar por quê? Precisava mesmo, tal tudo, estava com a saúde em dia, tal, estava vacinadinho. Agora, se não, a gente tem que pegar e falar assim, é melhor não ir. É melhor não ir, entendeu? Porque esse momento, vamos no próximo, numa outra hora, que não foi agora, e talvez não seja nessa próxima eleição aí daqui a não sei quantos anos. Mas sei lá, eu acho que todo mundo é uma liderança política e a gente tem que pegar e assumir isso mesmo e pensar que mais do que as nossas palavras, as nossas omissões são o que nos definem politicamente. Você já é mesmo uma liderança política, inclusive uma referência política para mim, já vou começar a me orientar. E a sua pessoa também me impressiona muito, me cativa bastante. E eu vou finalizar aqui com perguntas que estão no campo um pouco mais pessoal ou íntimo, vamos dizer assim. O que te faz? O que te faz chorar? Qualquer coisa. Eu, tipo assim, ai meu Deus do céu,
eu me encanto muito com as pessoas, né? E do tipo, quando eu vejo uma pessoa passar por alguma coisa que seja um pouquinho diferente da curva, seja pro bom ou seja pro ruim. Se for pro bom, eu choro. Se for pro ruim, eu corro. Vamos correr para ajudar, né? Vamos correr para ajudar. Então tem isso. Mas eu choro bastante quando eu me emociono quando as pessoas estão uma vitória, sabe? Eu me Sim. emociono muito. E o que te faz gargalhar? Ai, meu Deus do céu. Também é isso, as amizades, sabe? Quando eu vejo uma amiga minha evoluindo, sabe? Tem uma amiga minha que ela está internada e me mandaram a foto dela. Ela saiu da cirurgia e tal, toda enfaixada, tá toda feinha, digamos assim. E eu ri tanto, eu falei assim, meu Deus, ela passou pela cirurgia. Ela passou, entendeu? Então, tipo assim, pra mim, nossa, eu motivo assim, sabe, de eu pegar e rir à toa. Eu fico rindo à toa. Morena, como é que você se vê daqui 10 anos? Se Deus quiser, viva. Se Deus quiser, porque, gente do céu, nós somos o país que mais assassina a população LGBT no mundo. No mundo. Eu me vejo daqui a 10 anos, sabe como? Solteira, do mesmo jeito, no máximo com um gato. Porque eu tenho medo de me relacionar, porque existem muitas pessoas que morrem dentro do relacionamento. A gente vê mulheres cis que estão apanhando até a morte, que estão levando facada. E eu tenho muito medo mesmo de relacionar. Isso é uma coisa que é verdade. Eu não tenho coragem de morar com mais ninguém. Eu me vejo daqui a 10 anos cheio de gato. Agora é o seguinte, nós vamos para a nossa pergunta mímica e nós vamos finalizar com a sua resposta. Então, antes de eu fazer a pergunta, eu quero te agradecer mais uma vez. Ai, Você obrigado. foi muito generosa, maravilhosa. Eu que agradeço de estar aqui, foi demais. Conversar com você foi... A pergunta mímica eu tenho que responder como? Posso? Não, você pode responder. Você pode responder falando. Ai, meu Deus do céu. Nossa pergunta mímica é a seguinte, que a gente tem uma frase aqui no Tentáculo, que é poder de alcance e adaptação. Porque a gente entende que os trabalhadores da cultura, né, as trabalhadoras da cultura, da arte, que estão pela cidade atuando, eles têm que, para alcançar novos lugares, sempre se adaptar, no sentido de ter jogo de cintura. E essa é a nossa pergunta para você. O que a Morena tem feito para alcançar e se adaptar a novos territórios sem perder a essência? Eu estou lutando muito com a tecnologia. Eu amo tecnologia, mas eu luto demais. E aí você pensa assim, sabe, gente, que a tecnologia é computador, é smartphone. Não, a tecnologia é o modo de fazer. Então, toda hora, o modo de fazer muda. Então, mesmo que você seja sempre na tua essência, a sua pessoa, a gente tem que aprender novos modos de fazer. Então, existia escrever na parede, na época da caverna, existia escrever no caderno, existia o caderno para ser um instrumento de libertação enquanto educação e para fugir de uma cura gay. Então, tecnologia é isso. É você saber mudar essas coisas, usar qualquer tipo de ferramenta, é muito louco e é difícil. É isso que a gente tem que pegar. Eu aconselho os trabalhadores da cultura a não falar assim, ai gente, eu quero um livro de papel. Mas se hoje em dia você pode publicar seu livro digitalmente, publique. Publique, o importante é a sua palavra chegar em outro canto. Vai ser lindo. Eu quero muito pegar o livro de vocês na mão e ver assim, olha, a minha amiga escreveu um livro. Eu vou amar. Mas você pode publicar na internet? Vai lá, entra na rede social. Não precisa publicar o livro todo de uma vez só. No dia que você vai pegar e passar o seu conteúdo, vai pegar e falar do seu dia a dia. Talvez seja um livro juntando tudo, mas pode publicar uma página de cada vez. Obrigado de novo, arrasou muito. Estou muito feliz, muito Foi feliz muito mesmo. bom ouvir você, muito bom mesmo. A gente está encantado assim. Você que está aí ouvindo a gente, fica ligado, acompanha a Morena nas redes sociais, a gente vai colocar o endereço certinho na legenda e acompanha Tentáculo Mímico, porque logo logo tem mais entrevista por aqui.